Esvaziamento na consciência, Urano e o quarto quadrante. Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do Grupo Terra de Rudá e do aplicativo 639 de relacionamentos conscientes. E hoje eu queria falar sobre esse tema, que é Urano, o quarto quadrante, é o esvaziamento na consciência. As pessoas têm me perguntado sobre as reservas que acabaram de ser abertas para o retiro de imersão da Terra de Rudá em Corpus Christi, em junho de 2025. Informações que vocês queiram é com a Rosa, no WhatsApp DDD 21 985058500, tá? E aqueles que querem participar dos nossos trabalhos gratuitos do Tornar-se Presente também é com a Rosa, pedir para ser adicionados no DDD 21 985058500. Esse esvaziamento na consciência é importante. A gente está vivendo um tempo, uma espécie de introdução, né, da era de Aquário, que não chegou ainda, mas de alguma forma já chegou, porque nós estamos no finalzinho da era de Peixes, a gente já sente os reflúgios da era de Aquário, embora ainda a gente ainda não tenha entrado, e parece que a impressão que se tem é que o único aspecto dessa iminência é a tecnologia, que está avançando demais, mas não, a tecnologia é apenas um galho dessa enorme árvore chamada expansão de consciência ou descompactação identitária, ou descompactação de identidades, ou desconstrução de algumas autodefinições. Então, falar de Urano durante as próximas décadas é muito importante. Agora mesmo, o ano que vem, o Urano vai entrar em Gêmeos, que é um signo de ar. O Plutão já entrou em Aquário, vai ficar 20 anos. Esse Urano em Gêmeos vai ficar 7 anos, a partir de 2025. E a gente tem que entender, para não achar que esses aspectos uranianos ou aquarianos se resumem ao tema da tecnologia, né? Ou a gente poderia dizer tecnologia da alma, vamos dizer. Então, esse assunto do esvaziamento na consciência, nós temos uma longa história de tentar preencher buracos, preencher rombos, tanto do ponto de vista pessoal, das carências emocionais, a necessidade da gente ter relações ou pessoas que preencham o nosso vazio, né? E é interessante que a palavra vazio aqui no Ocidente é uma palavra depreciada, e no Oriente Profundo a palavra vazio é uma palavra enaltecida. Nesse Oriente Profundo o vazio é com V maiúsculo, e no Ocidente vazio é falta de, vamos dizer. Mas a gente trabalha com essa ideia de vazio pleno, de nada fértil, como os outros nomes da divindade, né? Então, na minha boca, essa palavra vazio assume uma conotação de pleroma, né? Uma conotação pleromática, uma conotação assim expansiva e não retensiva. Então, Urano e o quarto quadrante, ou Urano, repare que eu lembro que tanto Freud quanto Jung, eles tinham Urano próximos do Sol. Não exatamente no quarto quadrante, mas próximos do Sol. Tem uma geração que nasceu com Urano em Aquário, uma geração jovem, né, da década de 90, que nasceu com Urano em Aquário. Tem pessoas que têm Urano na 11, Urano no meio do céu, né? Urano na 12,
Urano formando aspectos, conjunção com a Lua, trígono com a Lua, trígono com o Sol, né? Em algumas instâncias, quadratura também. Urano ele tem a ver com uma palavra-chave, é consciência. Não quero me perder usando 18 palavras que traduzam Urano, todas estariam certas: liberdade, independência, criatividade, meio ambiente, mas me interessa uma única palavra que eu acho que é a palavra dominante dos tempos que a gente está passando, que é consciência. E aí eu sempre lembro que há, na visão da Terra de Rudá, 3 instâncias para a palavra consciência. Uma é eu tenho consciência, outra é eu sou consciente e outra é eu sou a consciência. Eu tenho consciência não é o grande... É legal, é ótimo, mas não é o grande barato da história. Eu tenho consciência de que eu não devo beber tanto, mas bebo. Eu tenho consciência que eu não devo comer essas porcarias que me fazem mal, mas o que eu posso fazer? Eu não consigo. Então a pessoa sabe que aquilo não é bom. Eu tenho consciência que essa relação é abusiva, mas o que eu posso fazer se eu estou apaixonado? Então o fato de ter consciência não significa ser consciente. Ser consciente já é outra história. É o segundo patamar, quando a gente sabe que fumar não é legal e a pessoa não fuma. Sabe que encher a cara todos os dias não é legal e a pessoa não... Talvez beba socialmente, em alguma situação importante ou bacana, legal, mas não compulsivamente, digamos. Então, eu sou consciente é quando eu já vivo aquela consciência, né, eu cortei aquela relação que me fazia mal, né, então, e ser a consciência, aí o buraco é mais em cima, né? Ser a consciência é quando a gente tem estado de unidade com Deus, né? Com o vazio pleno, com o nada fértil, com a fonte primordial, né? Com a consciência. Na Terra de Rudá a gente vem aprofundando algumas reflexões, alguns conceitos, onde a gente aproxima palavras como consciência a amor. A gente não ama sem consciência. Então, ambas são sinônimos. E poderíamos até dizer que consciência em caixa alta, amor em caixa alta, é igual a Deus, igual à fonte primordial, né? A consciência, não é uma consciência, é a consciência. E esse é um assunto muito delicado, muito difícil, e que a ciência esmeraria em dizer que, olha, tentamos conceituar consciência e não conseguimos. Essa é uma das diferenças também da inteligência artificial, que também é regida por Urano, que, por mais que possa ser até mais inteligente do que a gente, os entendidos no assunto falam que não dá para colocar consciência dentro, porque não é algo que se pegue e se coloque, né? Porque consciência é um espaço vibracional advindo de uma jornada evolutiva, né? Então Deus é uma consciência, ou é a consciência. E nós, na medida em que vamos depurando essa consciência, e é por isso que Plutão em Aquário, né, e por isso que eu estou trazendo esse assunto, quanto mais a gente vai depurando, decantando a consciência, mais a gente vai se aproximando desse espaço de unidade, esse espaço de profundo amor. Se perguntar à nossa alma o que a gente quer amar e ser amado. Se perguntar à nossa alma o que a gente quer, é viver um estado de unidade, um grande gozo, um grande orgasmo. É isso que a nossa alma quer, pelo menos para sempre. Ainda que nosso ego faça uma gestão torpe, né, dessa demanda da psique. Então, é bom então perceber essas 3 instâncias e que eu não tenho nenhum problema em conceituar a consciência, porque eu sinto, eu experiencio e eu sei, através do meu olhar, através da minha vivência, minha experiência, o que para mim significa consciência, né?
à consciência. Porque o ter consciência, ser consciente, isso a gente já entendeu. Mas ser a consciência é se sentir plenamente um fractal dessa fonte primordial. Como se fosse um pequeno átomo, um pequeno elétron, um pequeno próton, desse único corpo que existe, que é o agora. Que outro nome para o agora é a fonte primordial ou Deus, por exemplo. É importante a gente trabalhar com a possibilidade desses conceitos, que muda muita coisa. Porque quando a gente passa séculos e séculos projetando o nosso poder anímico numa figura santa, numa figura sagrada, num Deus que está fora, a nossa vida ela piora. Quando a gente percebe que a gente faz parte desse grande corpo, desse único corpo que existe em todos os universos, é evidente que eu também posso não saber o que fazer com isso. Nossa, que lindo esses conceitos, que lindo essas visões, mas eu não sei o que fazer com isso. É por isso que a gente está juntos, é por isso que a gente está estudando juntos, para a gente ir aos pouquinhos esclarecendo algo que se fez e que se faz um esforço enorme para não esclarecer. Né? Quanto mais a gente produz consciência, mais nós temos projetos muito bem estruturados para dissipar, para desgastar, para desqualificar a consciência. Né? Aliás, hoje eu estava vendo, passou um cara vendendo alguma coisa no Instagram, e o cara disse assim, essa é uma pérola, se você acha que divulgar bom conteúdo no Instagram vai te trazer mais seguidores, né? Você está redondamente enganado. Não são os teus bons conteúdos que farão com que as pessoas te sigam. Aí eu pensei assim, tá certo. Então, não adianta a gente tentar entregar o nosso melhor, porque o que as pessoas querem, quem sabe, é o nosso pior. Né? O nosso ódio, a nossa competitividade, o nosso desamor, o nosso desafeto. Aí alguém diz, mas é isso que dão os likes vêm aí através das torcidas. Né? E essas torcidas bipolares, né? E elas são involutivas, elas não vão ao encontro daquilo que é para a gente fazer, do nosso Dharma. Então, feito um pouco dessa introdução, eu também não vou me estender, que é um assunto apaixonante, essa história do esvaziamento na consciência. O que é o esvaziamento na consciência? É você ir decantando, depurando, eliminando, tirando, se despedindo, limando, lixando uma série de eus que, no fundo, não representam a minha essência. O processo é difícil na medida em que eu não tenho muita clareza sobre o que eu estou lixando, o que eu estou limando, o que eu estou decantando. Mais difícil fica ainda quando a gente tem um certo apego ao pronome eu. A gente tem um certo affair com o pronome eu. Então, vida que segue. Mas, quando a gente estuda a dinâmica da psique, quando a gente estuda os apetites da psique, ou por outra, os apetites da nossa alma, a gente vai entendendo o que ela está demandando, o que ela está pedindo, o que ela está solicitando. Ela está solicitando um esvaziamento para que a plenitude emerja. Sabe quando o copo está cheio, não tem espaço mais para nada. Sabe quando você tem 1 milhão de opiniões, essas opiniões todas certeiras, não tem espaço para aprender mais nada, você já sabe tudo, então que maravilha. Você pode até ensinar a Deus algumas coisas. Na verdade, o conhecimento é um pouco de um certo laxante. O conhecimento é um certo laxante que, quando a gente experiencia o conhecimento com C maiúsculo, a gente acaba indo no banheiro para soltar algo que não nos alimenta mais, não nos nutre mais. Ao longo da nossa existência, foi importante a gente se deter
nessa autodefinição, naquela, porque a gente precisava se autoafirmar, a gente precisava de um espaço identitário, mas isso tudo é como se a gente pernoitasse num hotel. O pronome eu é uma pernoite, uma diária num hotel. Aquele quarto está sempre vazio, esperando que um outro cliente venha, um outro cliente, ainda que esse outro cliente, seja você mesmo, a cada ciclo, a cada etapa, a cada momento de vida. Nessa jornada, de amanhã levantar, se despedir daquele hotel e ir adiante, para depois pernoitar em outro hotel, pagar uma outra diária. Mas, na verdade, nós somos esse espaço vazio. Do final do século XX para cá, a gente teve um boom nas meditações, e isso foi muito interessante. A importância da meditação. Só que muita gente entendeu a meditação como uma tentativa de relaxar. E eu tenho uma visão particular, eu não sei se é particular, eu acho que muita gente tem também, sobre a meditação, que é tentar abrir espaço, não lutar contra os pensamentos, não lutar contra a cabeça, não lutar contra o corpo, não lutar contra protocolos, contra a posição correta, a posição de lótus, a língua tem que ficar no palato, você tem que respirar, uma vez inspirando, 3 vezes expirando. Eu já passei por isso há décadas atrás, e hoje a experiência com naturalidade, de você poder estar em estado meditativo quando dança, quando canta, quando anda, quando lava uma louça, quando vai ao banheiro, quando faz amor. Você perceber, você validar esses espaços como um espaço meditativo. Muitas vezes, no ato de estar na cama com alguém, vários momentos ali a gente está em estado de meditação. Algumas vezes, quando a gente está lavando louça, ou mesmo dançando, a gente não acaba não validando, mas que tem alguns espaços vazios naqueles gestos que são importantes. Só que a gente aqui no Ocidente não aprende a validar os espaços vazios, a ver valor nos espaços vazios. Tudo isso eu estou falando de Urano, estou falando do 4º quadrante, que é o quadrante da transcendência, casa 10, 11 e 12. Depende dos signos que se encontram ali, depende dos planetas que se encontram ali, mas o 4º quadrante ele tem a ver com ir além do pronome eu. Aí perceber, o 4º quadrante nos fala que eu não me pertenço. Eu pertenço ao caminho, eu pertenço ao Dharma, eu pertenço à causa. Eu sou um mero veículo. Eu costumo dizer, eu sou uma mera flauta disponível ao sopro. Então, na verdade, toda a nossa tentativa, majoritariamente inconsciente, é de a gente se esvaziar. Só que quando a gente tem esses espaços de vazio, na melhor das opções, a gente tem algum prazer. Nossa, que legal, ontem eu fui ver o pôr do sol no Ipanema. Cara, foi uma loucura, sabe? Certamente ali em algum momento você viveu algum satori. Mas você não consegue nomear. Foi apenas um momento esteticamente bonito, bacana, legal, sensível, mas você não consegue perceber que ali você teve uma comunhão com a divindade, que é em você. Eu acho que um dos grandes problemas nossos é a gente saber validar experiências que são luminosas e que a gente não consegue, a gente não tem educação, não teve educação para poder fazer esse registro. Assim como, por exemplo, o orgasmo, para muitos, é um prazer, e ponto. Quando, na verdade, o orgasmo ele tem uma reverberação com aquela fonte primordial, aquela imanência da fonte primordial.
Ou seja, uma experiência de unidade, de pertencimento com o todo. A função do Urano é gerar espaço, é criar espaços, é abrir espaços. Né? Talvez alguém que estude astrologia. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque, olha só, às vezes, eu estou vendo aqui no livro, tem 30 palavras que definem Urano. Isso é como se a gente fosse colocando no pote uma porção de palavras pertinentes sobre Urano, ou sobre Netuno, sobre o amor, ou sobre a vida, ou sobre o sexo. Mas a função do Urano é tirar essas palavras do pote e depois quebrar o próprio pote. Porque não há pote, nem há essas palavras. Por que Urano rege o despertar? Por que Urano rege a iluminação? Por que Urano rege a transcendência? Por que Urano rege o penúltimo signo do zodíaco, o penúltimo arquétipo da jornada de individuação? Sempre lembrando pela enésima vez, a pessoa está perguntando qual é o meu nome, é Sérgio Seixas. Qual o seu nome? Sérgio Seixas, meu nome. O que eu estou falando, que o Urano tem uma função na psique humana, uma pulsão psíquica. Né? O Urano é uma pulsão psíquica. A função dessa pulsão é abrir espaço para que novas emergências aconteçam e aí abrir espaço para que novas... Porque esse vazio pleno, esse espaço de nada fértil, é um espaço de unidade. A unidade pode ser esse grande orgasmo com o agora. Né? Esse agora que a gente foi educado a moralizar. Esse agora que a gente foi educado a dizer isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é do bem, isso é do mal. Sem perceber que o agora é a colheita daquilo que a gente plantou há éons e éons de existência. Né? Isso é muito importante, a gente construir um novo glossário, um novo vocabulário, para a gente poder dar anuência, ou então a gente autorizar que certas experiências sejam muito mais grandiosas do que aparentam. Usufruto de uma música, usufruto de uma fruta. Para o Oriente Profundo, degustar um pêssego é uma experiência. Para a gente, na melhor das hipóteses, é comer alguma coisa gostosa. Dá uma diferença absurda. O que a gente está falando? O que a gente está falando? De Urano e o quarto quadrante, que é a possibilidade da transcendência da mortalidade, do mortal, da transcendência do mortal. Urano já não está... Urano tem a ver com o mito de Prometeu acorrentado, mito de Prometeu, né? Que é aquele que rouba o fogo dos deuses para entregar aos homens. Quer dizer, ele nem se pertence. Depois ele paga uma penitência grande. Né? Prometeu, ele é crucificado onde o abutre vai ali comer o seu fígado ao longo do dia, mas o fígado se regenera durante a noite. Então, principalmente os terapeutas, né, os artistas com A maiúsculo, tá? Me refiro aos artistas com A maiúsculo. Os terapeutas também podemos colocar com T maiúsculo e tudo, porque quando eu falo de terapeuta eu não estou falando de profissão, eu estou falando de consciência. Quando eu falo de artista eu não estou falando de profissão, estou falando de consciência. São figuras prometeicas que vieram roubar o fogo dos deuses para entregar a humanidade. Roubar é uma palavra interessante, uma palavra engraçada, uma palavra subversiva, mas também a gente podia usar outras palavras. Veio receber o fogo dos deuses. Por que roubar o fogo dos deuses? Porque Zeus, como uma projeção egotizada da nossa divindade, Zeus, como uma projeção egotizada da nossa divindade, do nosso centro regulador, ele tem ciúmes, ele tem possessividades, então ele não quer que a humanidade detenha o fogo. Quer que a humanidade fique sempre ali, rendendo honras e graças a esse Zeus
ou a esse Júpiter egotizado, porque a única coisa que a gente consegue enxergar é a projeção do nosso ego. A gente não consegue enxergar esse vazio que o Urano procura a cada segundo promover na gente. Mas, Sérgio, eu me dei conta aqui no meu mapa que eu não tenho Urano no quarto quadrante, que eu não tenho Urano conjunção Sol, trígono Sol, nem trígono Lua, nem trígono ascendente, que meu Urano está numa casa xoxa, né? Se é que existe isso, né? Claro que não existe. Então, eu estou fadado a estar identificado com uma porção de autodefinições chinfrins. É isso? Não, deixa eu lhe falar assim. O mapa natal é uma cartografia da nossa alma, portanto, é o manual da nossa jornada de individuação. Tá? Mas o mapa não é o caminho, não é a consciência, não é a experiência. O mapa é um mapa. Ou seja, se você chegar a uma estranha e melancólica conclusão de que o teu Urano não está com essa bola toda, né? Se você chegar a esse equívoco, eu devo te dizer que você, como um fractal da fonte, tem condições plenas de despertar e de se iluminar, independente de Urano. Mas é muito importante falar desses veículos, dessas cartografias, dessas simbologias, desses arquétipos, porque eles nos organizam. Eles nos organizam, porque fica muito solto. Uma das coisas mais delicadas assim no consultório, para mim, é ajudar as pessoas a se organizarem numa autogestão da espiral vertical. Tentar ajudar as pessoas a se organizarem, a se focarem nessa espiral vertical, porque tem um olhar bidimensional, um olhar horizontal sobre as demandas de sobrevivência a vida inteira. É uma servidão voluntária, é uma escravidão assim, normatizada. E Urano está fora disso. Urano é um espaço de liberdade crônica que há dentro de nós, prisioneiros. Urano é um estado de consciência de liberdade crônica que habita dentro de nós, prisioneiros. Prisioneiros da carne, prisioneiros do desejo, prisioneiros dessa terceira dimensão, mas que nós não somos prisioneiros. A gente se identifica com o estado de estar, mas não com o estado de ser. Urano, o caso de amor de Urano é com ser, não é com ter. Urano, ele dá de ombros, ele caga e anda para o verbo ter, que é um verbo que é pequena, via de regra pequena, exceto quando as pessoas têm, mas elas são. Aí você pode ter o que você quiser. As pessoas têm, mas a priori elas são o que elas de fato são. Porque aqui a minha fala é, não pode ter, não é para ter, não deve ter, não, bobagem. Urano não tem essa coisa. Para o Urano, pode tudo, desde que você arque as consequências, desde que você saiba o que você está fazendo. Eu, quando tinha 17 anos, na verdade eu fui iniciado por um grande mestre indiano, iniciado à distância, iniciado no meu imaginário, iniciado por mim mesmo, me valendo da consciência desse mestre indiano, onde ele me disse isso tudo quando eu tinha 17 anos. Se passaram 50 anos de lá para cá. Eu tive a oportunidade de botar todos esses conhecimentos em prática, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida de consultório, que é uma vida apaixonante. E é isso. E Urano, ele diz, olha, você pode qualquer coisa desde que você saiba o que está fazendo, desde que você arque com as consequências. Urano não tem a ver com moral, ele tem a ver com a grande ética, que é a ética do ser. Urano
ele vem depois de Saturno. Em Júpiter e Saturno é onde a gente organiza a civilização para Urano desconstruir. A função de Urano é a criança divina, que veio bagunçar com essa civilização que mais nos amordaça do que nos liberta. Se Urano, dentro da gente, tomasse a frente da organização civilizatória, tudo na nossa vida, a escola, a economia, a política, as relações afetivas, tudo era em função do êxtase, era função da consciência. Uma economia para gerar mais prazer e êxtase para todos. Uma política para gerar mais liberdade e consciência para todos. Uma educação para gerar mais ferramentas da pessoa lidar com seu potencial plural. Mas não é bem isso o que a gente fez e está fazendo ao longo do... Por isso que Urano, reparem, a última vez que o Plutão entrou em Aquário, teve uma porção de revoluções. Uma delas foi a Revolução Francesa, outra foi a Industrial. E agora que eu estou falando isso, o Plutão está em Aquário. Vai ficar 20 anos. Plutão em Aquário que é regido por Urano. Plutão está potencializando Urano. Plutão está potencializando Urano. Está trazendo magma para Urano, que é a consciência. Então, gerar espaço, o esvaziamento na consciência. Se esvaziar e a consciência, ela se apresenta. Você vai esvaziando e a consciência vai se apresentando. A gente vive uma sociedade de controle. Ciúmes, possessividade, controle, compulsão, obsessão, materialismo. Isso tudo é anti-Urano. Isso tudo é anti-Urano. É anti-Zeitgeist. Quer dizer, tudo isso é antes o espírito da época, o espírito do nosso tempo. O espírito do nosso tempo não é a tecnologia. O espírito do nosso tempo é a revolução da consciência. Vocês vão ver emergirem seres humanos, homens e mulheres e grupos. Vocês vão ver emergir homens, mulheres e grupos absolutamente geniais. Tanto na arte, na cultura, mas principalmente na consciência. A gente vai ficar assustado. Muitos vão querer voltar para papai, mamãe, vovô e tio. Muitos vão querer aqueles modelos conservadores. Muitos vão, olha, eu não me preparei para isso. Deveria ter se preparado. As pessoas que renegaram a sabedoria matricial da astrologia vão pagar um preço. Não entenderam os tempos que estão chegando. Não se prepararam para os tempos que estão chegando. Sabe quando o serviço de meteorologia diz assim, olha só, esse fim de semana vamos ter 150 milímetros de chuva. Preparem-se. Imagina um serviço meteorológico astrológico que diz assim, nós já recém entramos, desde 2012, num tempo de descompactação identitária, de desconstrução do pronome eu para uma reconstrução, para uma nova reconstrução. Se você não se preparou para isso, número 1, você vai dançar. Número 2, você vai querer reagir profundamente com aspectos conservadores que não estão no espírito do tempo, no espírito da época, não estão nem na agenda da psique. E aí eu me sinto anacrônico. Puxa, é que nem dissesse assim, eu vou fazer um mapa astral, mas eu quero gravar a sessão naquela fita cassete. Ou então, eu estou querendo comprar um videocassete para poder ver os filmes. Ou então, eu queria mandar uma mensagem no Orkut. Aí, essa linguagem a gente entende, Essa linguagem, porque fala de tecnologia, quanto mais conforto, quanto mais... Isso a gente entende. O que a gente não entende é que a sexualidade está passando por um upgrade.
As nossas relações de afeto estão passando por upgrade. As nossas relações com a economia, com a política, com a educação, com os costumes, com o meio ambiente, estão passando por um upgrade. A gente entende que a gente sai de um videocassete ou de um CD, né, para um Spotify. Isso a gente entende com muita clareza, né? Eu não preciso mais de um pendrive, eu não preciso mais de um CD, agora eu acesso no meu celular, isso a gente entende. O que a gente não consegue e não quer entender é que as sexualidades, os afetos, a relação com o dinheiro, a relação com a família, isso tudo está passando por um upgrade. A gente está saindo de um CD para um Spotify ou para, sei lá, para alguma tecnologia de consciência muito mais avançada, muito mais evoluída, com uma qualidade de som, com uma qualidade melhor, uma qualidade de imagem melhor. Você imagina o povo na rua com cartazes: queremos um videocassete, a volta para o videocassete. Olha que coisa linda. Imagine 1 milhão de pessoas assim nas ruas de São Paulo, nas ruas do Rio de Janeiro, nas ruas da Bahia, reivindicando, sabe, o toca-disco. Queremos o LP de vinil, queremos. Você poder ter um LP de vinil e poder se valer dele é maravilhoso, mas você poder ter acesso às tecnologias mais incríveis, onde não arranha, o CD arranhava, o LP arranhava, você, sabe, arriscava, daqui a pouco estava tic-tic, dando aquele barulho. A gente está num processo, a consciência idem, as nossas sexualidades, os nossos afetos, a nossa economia idem. A gente estaria saindo de uma sociedade de controle para uma sociedade de consciência. Estaria não. Nós estamos, apesar de tudo que a gente vê. Evidente que isso é assustador. Quem está no poder, isso é assustador. Eu vou perder o poder de controle, o poder de manipulação. Aquário é manipulação? Não. Aquário ama um guru? Não. Cada um é o seu próprio guru. Evidentemente, se você não tem bússola, não tem GPS, não tem discernimento, não dá. Então seja o teu próprio guru. Não. Vai aprender com professores, vai aprender com mestres, vai aprender com livros, vai aprender com a vida. Depois diga assim: eu acho que eu sou. Hoje eu sou meu próprio guru, meu próprio mestre, mas sempre aberto para aprendizados. Esse é Aquário. Bem, o que eu estou querendo colocar é o esvaziamento na consciência. Urano e o quarto quadrante. Observem planetas que se encontram no último quadrante, casa 10, 11, 12. Observe a posição do Urano. Observe que planetas se encontram em Aquário, no teu mapa. Observe. E ali tem informações sobre a tua demanda de grito, de salto, de êxtase, de iluminação, de despertar, de processo evolutivo, de acessar o ser multidimensional que nós somos, de estarmos na 3D, mas estarmos dialogando com outras dimensões, de sermos geniais, de todos nós sermos absolutamente geniais. Nós estamos saindo de uma era carencial emocional. Muita gente não vai dar conta. Nós estamos saindo da dinastia da carência emocional. Não, Sérgio, isso não. Você me desculpe, mas isso não. Isso não, porque eu sou muito carente e isso não vai acabar porque o Plutão entrou em Aquário. É verdade. É verdade. Mas se você cultivar a tua carência, se você tiver a expectativa de que alguém aplaque a tua carência, você vai ficar na margem da história, na margem da consciência. Você vai sofrer. E talvez, nessa transição planetária, você não seja convocado a fazer esse upgrade para a 5ª ou 6ª dimensão. É isso, gente. Eu queria... Essa live vai ficar gravada assim. Eu estou finalizando aqui também. Como sempre, eu sempre digo a mesma coisa, esse é um assunto apaixonante, porque é apaixonante. E é muito importante que a gente se valha da astrologia como uma alavanca, como uma ferramenta,
como um veículo, como uma escada ascendente. Que a gente não use a astrologia como uma identificação horizontal ou bidimensional, e sim que a gente use a astrologia para ajudar a gente a se desidentificar com certas definições, a gente se desidentificar de certas definições que vão nos amarrando. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou... Vamos mudar, eu estou isso, eu estou aquilo outro. Eu sou, esse é o grande barato do Urano, de resgatar esse eu sou, através do esvaziamento na consciência. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá e também do aplicativo 639 de Relacionamentos Conscientes. E lembrando que quem quiser reservar, ou pelo menos saber informações sobre o nosso retiro de imersão em junho do ano que vem, a gente abre com tanta antecedência assim, porque às vezes fecha muito rapidamente as vagas, que a gente não tem tantas vagas assim. Falar com a Rosa no DDD 21 98505 8500 no WhatsApp, tá? Não adianta ligar para o telefone dela assim. No WhatsApp. E também no WhatsApp dela para quem quiser participar dos grupos gratuitos de psicologia, filosofia, espiritualidade, meditação, que é o do Tornar-se Presente. Beijo para vocês, meu nome é Sérgio Seixas e até agora.